perto dele ele já ia para subir para Jerusalém, e onde aconteceria o que ele já sabia, que estava já escrito por Deus, o Calvário. E ali ele saindo de Jericó, ele seguia para Jerusalém, onde encontrou o cego Bartimeu. Jericó, tem duas Jericó, tá? Que é só para esclarecer. Tem a Jericó antiga, aquela das 7 voltas em volta da muralha, que a muralha ruiu, ela está lá, creio que até hoje só tem ruína, só tinha ruína nessa época. E logo depois, 1,5 km mais ou menos, foi construída a nova Jericó, que era uma cidade tipo assim, eu acho que podia ser Búzios, era bonita, palmeiras, águas termais, onde os reis passavam lá o inverno, os sacerdotes, os ricos. E era caminho de Jerusalém, então ali era passagem, ficavam uns 35, eu acho, 40, pelo que diz aí, os historiadores, 35, 40 quilômetros de Jerusalém. Agora, o interessante, fato curioso, é que Jericó, ela ainda fica, né? Porque ela é a cidade mais baixa a nível do mar do mundo. Ela está 240 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém, ela está 750 metros acima do nível do mar. Então, vocês veem a importância de Jericó. O pessoal passava lá para suprir, descansar, recarregar a bateria, né? Botar ali seu arroz, feijão ali na bolsa, porque era muita subida, que era tudo a pé, 750 metros subindo. Então, esse é o cenário dessa passagem. E Jesus estava saindo de Jericó. Aí quem construiu foi na época o rei Herodes, o Grande, que era o rei da Judéia. E que ali quem dominava tudo ali eram os romanos. Bom, então vamos agora para o texto. Vamos ler aqui então Marcos 10, 46, 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o tornou a ver. Imediatamente o cego tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. A minha versão aqui é Ara, eu esqueci de falar se é a mesma, eu não acompanhei. Bom, Paizinho amado, querido, quero agora neste momento, Pai, entregar esta palavra a Ti, Pai, que a partir de agora, Pai, eu não fale nada que não seja da Tua vontade, que não fale nada que não seja o Espírito Santo falando através de mim, Pai. Que aqui haja corações abertos, Pai, a ouvir a Tua mensagem, entender e que possam sair daqui transbordando, Pai. Fale, Pai, a Tua igreja nesta noite, é o que eu te peço, Pai, e te entrego esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Então, igreja, hoje nós vamos junto aqui ver e aprender o que o cego Bartimeu viu, que é o título da nossa palavra de hoje. E, consequentemente, além de ver o que Bartimeu viu, nós vamos ver o que ele viu, o que ele fez com isso que ele viu, né?
Então, tem vamos ver aqui, Bartimeu, como todo cego, com certeza, tinha uma audição apurada. Isso é normal dos cegos, né? Você não enxerga, você apura. E ele estava à beira do caminho. E viu que tinha uma multidão e passava a multidão com um burburinho falatório. Ninguém prestava atenção no Bartimeu, ninguém presta atenção em alguém que está à beira de um caminho, debaixo de uma capa, sentado pedindo esmola. O pessoal estava ali, mas ele atento, ele viu o burburinho. Ele viu o pessoal falando. Ali vai Jesus de Nazaré. A multidão dizia, ali vai Jesus de Nazaré. Ele ouviu. Irmãos, quando a gente fala, ali vai Jesus de Nazaré. Vamos lá, o que era Nazaré? O que significava Nazaré, além de Jesus ter nascido lá? Nada, zero à esquerda. Nazaré não tinha importância nenhuma ali. Então, por que a multidão, ele só enxergava ali Jesus de Nazaré? Fulano, não sei de onde, não está dizendo nada. Mas aqui, a grande sacada do Bartimeu, a grande virada da vida dele, é que ele, quando ouviu que era Jesus, ele viu uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de mudança do destino dele. Ele não viu Jesus de Nazaré. Ele não viu Jesus de Nazaré. Ele, na hora, ele abriu os olhos espirituais dele. E o que ele falou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele fala, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele entendeu que ali não estava passando alguém de Nazaré, mas estava passando o rei prometido lá atrás em Isaías, profetizado em Isaías, que do tronco de Jessé virá um rebento. Pode botar aí, Isaías 11, 1 e depois o 10. Que vinha um rebento. Ele enxergou o que ninguém enxergou. Ele enxergou mais do que a própria multidão. Ele enxergou Jesus, filho de Davi. E isso foi fundamental para a mudança de chave na vida dele. Está ali, Isaías 11:1, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Amém? Aleluia! Vamos começar, hein? 11, Isaías 11:10, desculpe. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Aleluia, amém. Glória a Deus. Isso é o que Jessé enxergou e o que nem viu. Igreja, muitas das vezes nós temos tendência, tá, a olhar o natural. Nós somos, a maior parte do tempo, estamos no racional, o natural. Nós não enxergamos com os olhos espirituais 100% do nosso tempo. Nós temos que estar ligados. Nós precisamos mais em qualquer situação, em qualquer hora que a gente tenha algum impasse, sempre olhar com os olhos espirituais. Porque o homem, a multidão, enxergou Jesus como de Nazaré, normal. Mas o Bartimeu, ele estava afastado da multidão, ele estava fora, ele enxergou diferente, ele estava fora da curva, ele enxergou Jesus, filho de Davi, ele enxergou o rei, ele chamou o Jesus de grande mestre, Rabone. Ele enxergou ali a chance de mudança da vida dele. Ele viu a possibilidade dele sair da beira do caminho, dele sair daquela vida de mendigância,
Muitas das vezes nós vemos assim. Vocês veem, eu vejo Bartimeu, é um ponto, como um ponto. Ele caminhou, parou ali, ele era um ponto. Eu estou falando, irmão, de ponto mesmo, ponto do final da história. Escreveu uma história, ponto final. Bartimeu estava ali no ponto final da vida dele. Ele estava pensando, acabou, eu não tenho mais nada para fazer. O que me resta é ficar aqui mendigando, vivendo pela vontade alheia. Ele estava à beira do caminho, à margem, o pessoal passava, ninguém ligava para ele, ninguém olhava ele. Para ele era um ponto final, o livro dele estava fechado. Meu irmão, eu posso dizer para você aqui, assim como Bartimeu, ele entendeu que a vida dele não era um ponto, que ele ainda tinha um parágrafo para escrever, e esse parágrafo era uma nova vida, uma nova história. Ele saiu de um ponto final e ele abriu um parágrafo totalmente novo. E o que eu estou falando para a igreja, que Deus está falando, que o Espírito Santo está mandando falar para vocês vocês não são um ponto final, nós não somos um ponto final. Nós temos um parágrafo, uma linda história para escrever. Nós temos uma linda história que Jesus tem preparado para nós. Nós só precisamos abrir nossos olhos, nós precisamos enxergar com olhos espirituais, nós precisamos deixar de lamentar aquilo que não aconteceu, aquilo por que eu estou aqui, por que eu sou coitadinho, por que Deus me fez assim. Bartimeu, ele enxergou que a vida dele tinha vida além do ponto. Ele enxergou que ele poderia escrever um lindo parágrafo. E que lindo parágrafo ele escreveu. Não sei o que ele fez depois, mas o que interessa é que Jesus não curou ele só. Está escrito aqui nessa versão. Lá na frente, lá no final vocês vão ver. E Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: eu quero voltar a enxergar. E Jesus, olha, coisa tão linda. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram no final? Jesus falou: vai que a tua fé te salvou. Ele poderia ter ido: vai que você está curado. Só que a cura para Jesus é pouco. Ele quer mais de você. Ele não quer só botar o dinheiro no seu bolso, ele não quer só te curar de um câncer, ele não quer só te livrar de um infarto, ele quer mais de você, ele quer te salvar. Aleluia! Ele quer te salvar. E é isso que Jesus fez. Bartimeu foi contra a multidão. Ele foi contra a multidão. A multidão falou: Bartimeu, cala a boca! Fica quieto, Jesus está passando, olha a sua insignificância, o que você está fazendo? Quem é você? Quem é você aí que está clamando por Jesus? Mas ele não parou, vocês viram ali, ele não parou. Agora que eu vou falar mais alto: Jesus, filho de Davi, raiz de Jessé, Rabone, grande mestre, tenha misericórdia de mim. E quanto mais a multidão falava, mais eles bravejavam. Quanto mais reclamavam, mais eles bravejavam. Jesus está falando para a gente agora. Quantas vezes a gente se cala? Quantas vezes a gente tem vergonha? E o que eu falo por mim também, irmãos. Eu não estou falando por mim. Quantas vezes a gente tem vergonha? Vergonha, às vezes, de numa fila de banco, você estender a mão para alguém e orar. Porque está indo contra todo mundo que vai dizer: esse cara é maluco. Para com isso.
Nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Nós não podemos nos calar quando todos são contra e falam: para, você não vai conseguir, você não é capaz, isso não é para você. Desiste. Está vendo o que você é? Você acha que vai dar alguma coisa? Então, irmãos, Bartimeu nos ensina que, mesmo contra a multidão, mesmo quando tudo está contra, não desista. Não desista, porque Jesus vai ouvir a tua voz. Aleluia! Glória a Deus! É isso que ele está falando. Jesus vai ouvir a tua voz. Não canse de clamar. Não pare de orar. Não pare de orar pela sua família. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare de orar pelos seus negócios. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque Jesus vai te ouvir. Nós temos aqui vários exemplos. Nós temos milagres aqui acontecendo sempre. Não pare, irmão. Não desista. Mesmo quando alguém fale com você, você não é capaz, você não dá para isso. Olha aí você, coitadinho. Não acredita, porque Jesus podia ter olhado para muitos. Eu imagino que muitos estavam gritando Jesus de Nazaré, mas ele viu um chamado diferente. Ele viu um chamado diferente. Jesus, no meio da multidão, e tem várias passagens, ele sentiu: tem alguém me chamando diferente. E ele olhou e viu: é você, vai lá, traz o Bartimeu aqui, traz aquele cego aqui, que nem os discípulos acreditavam. Quem? Fica quieto aí, não. Ah, ele, Jesus, tá, vou lá, trouxe. E Bartimeu, de um ponto, ele fez um parágrafo e escreveu uma linda história. Bom, irmãos, aqui não tem ponto final em ninguém. Ninguém aqui é ponto final. Nós somos um parágrafo pronto a ser escrito, com uma história maravilhosa de testemunho, de milagres. É isso que Jesus está falando, é isso que a palavra está falando para nós hoje. Não pare, avante, clame, não desista. Aleluia. Bartimeu enxergou, viu a oportunidade. Muitos tentaram calar. Muitos vão tentar calar a igreja. Muitos vão tentar calar você, me calar Bispo Sérgio, calar todos aqui. Mas nós não podemos desistir. Nós temos dificuldades, está posto. Como foi falado aqui, nós não viemos aqui a passeio fazer turismo. Nós temos sim, eu tenho. Eu já falei aqui, se eu for contar meus problemas aqui, eu vou ter que ter uma pregação de umas 36 horas, não vou contar nem 5%, mas nós temos problema, todos temos. A diferença é quem está comigo no meu problema. Quem está comigo? E quem está comigo é Jesus, é Deus. Então, a gente consegue passar um ar que está tudo bem. Com Ele está tudo bem, Ele não tem nada, está tudo certo. Só aqueles mais da intimidade sabem. Mas eu creio num Deus, e eu creio que essa paz que Jesus coloca no nosso coração é o que nos dá força para saber que, apesar de todos irem contra, nós ainda clamamos, nós ainda estamos aqui clamando por Jesus, e Jesus ouve. Pode achar que não, mas Ele ouve, não desista, irmão, não desista, irmã, não desista, igreja, porque Jesus não desistiu do cego, Ele não desistiu de Bartimeu, Ele ouviu o clamor, aleluia, e perguntou: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Bartimeu falou: nós temos que falar. Jesus,
Tem que ser específico. Eu quero isso. Nós falamos disso essa semana. Eu quero isso. Eu preciso disso. E Jesus vai dar. Pode crer. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando Bartimeu clamou a Jesus, e Jesus mandou chamar Bartimeu na mesma hora, eu imagino, que ele deu um pulo, e aqui diz que foi rápido, ele deu um pulo, que ele já sentiu que um milagre ia acontecer, ele deu um pulo, e aqui a palavra diz que ele lançou de si a sua capa. Deixa eu abrir um parênteses. Aquela época, vocês já viram em muitos filmes, a capa era um vestimento normal de todos ali, pobre, rico, mais ou menos vestiam, tinha uma capa. Só que é como, por exemplo, não sei se dá para comparar, um terno Armani e um terno Xing-Ling ali, comprado no Paraguai. Até tem uma história engraçada de terno comigo. Marete vai lembrar, não sei se vai lembrar. Eu estava numa situação muito complicada. Morava no quartinho com 3 filhos, 3x3 na casa do meu sogro, lá no fundo. E meu irmão resolve casar na pior fase da minha vida. Aí, você vai ser padrinho. Eu falei, Senhor, eu não tenho nada. E eu lembro que na frente morava o avô de Margarete, coitado, tinha 90 e poucos anos. O terno era quase mais velho do que ele tinha. Acho que tinha uns 90 o terno, deve ter ganho quando ele tinha uns 8. Eu passei, mas não tem mais o que eu fazer. Eu não tenho dinheiro para alugar terno, nem imagina comprar. E agora? Vou desistir? Não, peraí. Foi lá, olhei no armário do velho lá, eu passava aí e voltava, ele nem me via, tinha 90 e poucos anos. Aí cheguei lá, baguncei o armário dele, vi vai ter um terno aqui. Eu nem sei que cor é, porque o terno virava cinza, uma hora todo camuçado, marrom ainda, senhor, mas todo desbotado. Vesti o terno. Vocês já viram o lenço da Capitinga? Parecido. O terno vinha aqui, a bainha, o negócio não fechava aqui. E eu falei, sabe fazer o seguinte, vou fazer o seguinte, vamos dar uma disfarçada, eu vou só com o terno na mão, balançando, segurando. Na hora que for só para botar, eu boto rapidinho, vocês ficam aqui, abraçam, marcamos uma tática. Meu irmão, era um terno. Não era um Armani, mas era um terno. Eu fui padrinho com o terno. E está lá a foto, só para que tenha jogado fora, mas está lá a foto do terno lá. A maioria da foto eu estou sem o terno, claro. Mas tem um terno. Eu quero dizer o seguinte, a capa, os ricos usavam, todos usavam. Mas eu creio que aquela capa foi doada e dada. Mas resumo, era uma capa que dependendo da qualidade e da situação da pessoa, a capa dizia a condição dele. E essa capa dizia para todo mundo, Bartimeu, você está à margem da sociedade, você não é ninguém, você não vale nada, você é um mendigo, ninguém presta atenção em você, a única coisa que você tem é essa capa suja, eu imagino, suja, empoeirada, tinha nem mais cor, mas era a única coisa que ele tinha, era a única coisa. Mas quando Jesus mandou chamar, primeira coisa, ele deu um pulo. E ele falou o quê? Ele fez o quê? Lançou a capa fora. Ele poderia falar, é o único bem que eu tenho, eu vou levar ela na caminhada. Mas ele falou e pensou, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero uma capa suja. Eu quero algo novo. Eu quero algo limpo. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais esse ponto, eu quero fazer um parágrafo lindo, maravilhoso, na caminhada com Jesus. Vou falar uma outra história, essa envolve Margarete, não sei se eu posso falar, mas a gente é família, eu vou falar, não posso calar, não guardo dinheiro, não vou guardar. Olha só, conheci Margarete com 14 anos, para 15. Hoje eu acho que eu ia responder processo, que eu tinha 24 anos. Com certeza eu ia preso. Conheci ela
e muita família, tal. E aí casamos, abreviando vou lhe falar a história do beijo, que até hoje, sabe, né? Não sei se alguém sabe aí. Beijo é o seguinte, que ela falou que nunca beijou ninguém. O primeiro foi eu. Mas quando nós saímos, conversamos, saímos de casa, fomos mandar para lanchar, ela me agarrou, me deu um beijo, que até hoje eu nunca esqueci, meu irmão. Aí eu tô com isso na cabeça, é o primeiro? Eu casei, esse é o primeiro, imagina o resto. Mas a história não é essa, eu só lembrei assim. A história é, nós casamos. E no início do casamento, ela botava uns travesseiros. Aliás, ela tinha mania de dormir com a mãe dela, o meu pai, a mãe e ela na mesma cama. E não era king não, tá? Nem queen, aquelazinha que cabe 1,5. Aí, e ela com a mãe abraçada. Quando casou, o que ela fez? Depois que fui notar, ela levou um monte de travesseiro e botava ali como se fosse a mãe dela. Tem noção isso? Você sabe o que é isso, irmão? É o passado que ela estava trazendo para a cama, para o casamento, porque ela não jogou o passado dela, ela não desvencilhou do passado. E é isso que está acontecendo aqui, é isso que Bartimeu, ele fez, quer dizer, é isso que ele não fez, ele jogou-lhe a capa fora. Vai embora, safado, não quero, passado, não quero mais você, agora é coisa nova, eu quero uma vida nova, eu quero uma nova história, e é com Jesus. Irmãos, o travesseiro não está mais na nossa cama, o travesseiro dela hoje sou eu, me agarra forte, mas vocês entenderam como que o passado ele atrai a gente, ele machuca a gente, ele trava a gente, ele paralisa a gente. Então hoje nós estamos aprendendo, nada vai nos parar. Irmão, deixa eu profetizar na sua vida. Você pode ter uma infância dura, ter tido uma infância dura. Você pode ter histórico de abandono pela mãe. Pode ter histórico do pai ser ausente. Você pode ter tido abuso sexual na infância. Você pode ter vivido na rua. Você pode não ter tido o que comer. Você pode, muitas coisas ter acontecido com você e ter causado um trauma, um câncer na sua alma. Mas eu digo para você hoje, agora, isso não vai te parar. Eu também tive várias dessas coisas. Todos nós devemos, muitos aqui têm, cada um com seu trauma. Mas isso não vai parar você. Isso não vai paralisar a igreja. Isso não vai me parar. E vocês não vão parar, porque isso vocês vão fazer como o Bartimeu fez. Vocês vão pegar esse passado e dar-lhe um bico. Joga para fora. Joga para a corne. E a partir de hoje está quebrado em nome de Jesus. Não há maldição que vai persistir aqui. Sabe por quê? Porque Jesus está andando aqui. Ele está andando e nós estamos clamando. Ele está andando, nós estamos clamando. Ele está indo para Belém, para Jerusalém, e nós estamos falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que é isso que nós estamos fazendo. Amém? Eu creio num Deus que cuida de nós. Então, irmão, passado não pode te parar. Passado não te para. Não dê uma de vítima, não dê uma de coitadinho, não dê uma que isso é só comigo, não dê uma que eu sou assim, por isso que eu sou assim, e eu vou ficar assim, é Gabriela, nasci assim, eu vou morrer assim. Não, isso não existe na nossa vida. Isso vai ser jogado fora, lança fora toda a amarra do passado. Amarra uma âncora bem grande, aquela que não está amarrada ao seu barco, à sua vida, e joga no mar, como Deus faz com os pecados, no fundo do mar. Usa essa simbologia. Passado, estou te amarrando e estou te lançando no fundo do mar. Porque para tudo há solução.
só no ar quando você perde a salvação. Essa não tem solução. Você está eternamente condenado, que não é o nosso caso. Nós estamos aqui porque nós cremos num Deus. Nós estamos aqui porque nós vimos Jesus na caminhada. Nós ouvimos o burburinho da multidão. Por isso que nós estamos aqui. Só que nós fomos diferentes da multidão. Nós chamamos Jesus de filho de Davi. E é isso que ele faz com a gente. Milagres. Eu vejo tantos milagres aqui. Mudança de vida. Não estou nem falando de doença. Eu vejo, estou olhando aqui, ó, milagre, 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 milagre. São milagres de transformação de vida, de mentalidade. Milagre daquele que enxergou em Jesus, não o Jesus de Nazaré, mas o Jesus, filho de Davi, da descendência de Jessé, aquele que nós lemos ali, ó, Isaías. É esse Jesus que a gente vê andando aqui, que a gente sente o Espírito Santo aqui. Nós podemos ser uma igreja pequena, mas nós somos uma igreja forte em Deus. Nós somos uma igreja forte em Jesus. Nós somos uma igreja que não desiste. Nós somos uma igreja que clama. Nós somos irmãos que clamam. Nós somos irmãos que ajudam um ao outro. Eu considero vocês aqui todos a minha família. Eu creio que vocês também podem me considerar da sua. Pode me chamar para almoçar em casa, tomar café, fazer tudo. Minha casa também está aberta. E eu creio. Irmãos, nós temos dificuldade. A igreja tem dificuldade. Mas é por isso, essa dificuldade é o que a multidão colocou para Bartimeu. Mas Bartimeu não parou na dificuldade. Ele ultrapassou um monte. Então não tem dificuldade para quem marcha com Jesus. Não tem dificuldade para quem segue Jesus. Não tem dificuldade que você acha que é dificuldade. Hoje, amanhã você vai olhar, poxa, eu estava muito bem, hein? Olha para trás, nós estamos bem. Todo mundo aqui lindo, maravilhoso, bonito, só gente bonita. Isso aqui é maravilhoso, então é Deus, é Deus. Irmãos, eu não controlo com a hora, Senhor do céu. Vou chamar o louvor aqui, ainda tem a parte 2, mas não vou nem fazer hoje. Porque a parte 2 vai ter que ficar para semana, para outra, porque se eu fizer, a gente vai sair daqui. Tem louvor? Cadê que ele? Ah, é lá, Thiago? É Beta, DJ. Olha, irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé um pouquinho, para ficar assim, ó, e pular um pouquinho, e falar, e não se ia ficar muito assim. E olha essa música, preste atenção, feche seus olhos. Olha que palavra cantada. Olha que palavra cantada. Olha, quem sabe canta. Ô, glória! Oi! Ei! História não tem pra mim. Vamos! Bota aí, Thiago, a letra. Bom. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós somos o louvor em pessoa! Nós somos o louvor em pessoa! Glória a Deus! Vamos! Aleluia! Uma nova história! É isso que Deus tem para nós! Não é ponto final! Não é ponto final! Não é! Aqui é só o começo. Aqui é só o começo. Oh, aleluia. Fala, Jesus. Fala, Jesus. Fala, Espírito Santo. Fala. Fala o coração do seu povo, Senhor. Oh, aleluia. Que esta palavra tenha ido de encontro, Senhor, a cada coração, Senhor.
Aleluia, Senhor. Que todos possam ter recebido, Senhor, e entendido, Pai, que aqui não tem nenhum fracassado, aqui não tem ninguém que desiste, aqui não tem ninguém paralisado, aqui não tem ninguém que fica ouvindo a multidão. Aqui tem um povo que clama, é um povo que resiste, é um povo que reconhece o seu caminhar, reconhece Jesus como filho de Davi. Esse é seu povo, Senhor. Esse é seu povo, Senhor. E recebe a louvor, recebe a adoração, recebe, Pai, toda oração. Vai de encontro a cada um, Pai. Não sei a necessidade, mas Tu sabes, Senhor, que aqui haja milagre hoje, que aqui haja quebra de maldição hoje, que aqui haja estabelecer hoje, abrir os olhos espirituais, que aqui hoje possa sair pessoas que entendam que o seu chamado é maior do que o seu passado. O seu chamado é maior do que o seu passado. O seu propósito é maior do que o seu passado. Esquece o passado. Ele não pode vir à tona. Ele está amarrado no fundo do mar, como Jesus fez com nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Vontade de pular. Oh, aleluia! Louvor somos nós. Nós somos o louvor vivo. Nós somos aquele que louva. Aleluia! Vou parar. É 9h15, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aqui é uma igreja que não está, Pai. Pai amado, Senhor, oh, aleluia. Hoje eu declaro em nome de Jesus, Pai, que aqui há cura, Pai, que aqui há restauração, Senhor, que aqui há um renovo, que aqui há salvação, Senhor, que aqui haja reconciliação, Senhor. Oh, aleluia, trabalha na sua igreja, transforma corações, Senhor, de filhos a pais, de pais a filhos, Senhor. Visita cada família aqui, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que seja, Pai, cada um que for entrar hoje na sua casa, que ele entre com o pé direito, marchando e dizendo: aqui Jesus caminha, aqui Jesus, filho de Davi, ele reina. Ele reina, ele reina, como Isaías falou. Ele reina, ele é um rebento novo. Ele é água viva, que jorra, que inunda nossos corações, que transforma, Pai. E quando aquele rio invade nosso coração, não tem volta, não tem volta. Nós ficamos ali porque nós não sabemos mais viver no raso. Nós só sabemos viver no profundo. E é isso que a gente quer para a sua igreja. Nos leva até o profundo. Nos leva, Senhor. Nos trabalha. Nos forja, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, Paizinho amado. Oh, aleluia. Pai, leva o teu povo em paz, Senhor. Em segurança para a tua casa, Senhor. Nos livra de todo o mal, Senhor. Que eles possam chegar lá sorridente, tranquilo, feliz. Que aquele passado vai ficar pelo meio do caminho. Aquele passado já foi decretado que hoje ele não manda mais. Hoje nós só vemos coisas novas. Parágrafo novo, zeradinho, para ser escrito. Um livro que vai ser best-seller nos céus. É isso, em nome de Jesus. Vão em paz. Amém. Aleluia. A palma para Deus. Oh, glória a Deus.